Quando a gente fala de regulação emocional, existem alguns padrões de comportamento, basicamente um set, que eu acho que eles são fundamentais para a gente entender o que faz a pessoa de se desenvolver bem. Porque normalmente é muito fácil você ouvir falar de regulação, né, da pessoa que tem a capacidade de estar num ambiente complicado, num ambiente tenso. Ela parece que não processa nada daquilo efetivamente, porque como se ela não estivesse sentindo, mas na verdade ela sente, ela processa e ela ainda toma uma boa decisão dentro daquela operação. E aí isso levou-se a um tempo de pensar que essa pessoa ela simplesmente tinha um temperamento específico, né? Que ela não tinha maturidade emocional, que ela era mais fleumática, que ela não sei o que. E na verdade é o contrário. Muitas vezes essa pessoa ela pode ter uma capacidade emocional muito bem elaborada em alguns elementos, que faz com que ela seja menos reativa. A regulação emocional, para quem não entende, ela é um conjunto de habilidades que você desenvolve. E essas habilidades, ao serem desenvolvidas e praticadas efetivamente, ela melhora a reação emocional que você tem diante da vida. Diferente de uma pessoa que não tem essa habilidade, ou seja, esse conjunto de habilidades, né, que ela não consegue se regular, a pessoa que não se regula, ela age no impulso, ela não pensa, ela faz decisões erradas, ela é mais reativa. E aí, clinicamente falando, é uma pessoa que você terá muito mais trabalho para poder realmente mudar. E dentro disso, você tem ali, dentro dessas habilidades e que gera uma regulação bacana, você tem o que a gente chama de uma flexibilidade psicológica, que é a capacidade de poder entrar em contato com essas experiências e, a partir delas, controlar o resultado que eu quero. Não é aquela pessoa que acredita em todos os pensamentos, não. O primeiro padrão que nós temos aqui é a pessoa que ela olha para os pensamentos, elas percebem esses pensamentos, mas não os obedecem. Elas conseguem travar. Ela cria um espaço entre o pensar e o agir. E esse processo que gera esse freio comportamental faz com que eu tenha muito mais capacidade de me desenvolver. Então, a primeira coisa que eu preciso entender é que a pessoa regulada emocionalmente, ela aprende através de práticas deliberadas, ou seja, as práticas intencionais, a olhar o que está acontecendo. Ela não é só de pegar um insight, tive essa ideia, pronto, vou fazer. Não. Ela observa, ela mapeia, ela busca dados, ela faz o que a gente chama de uma defusão cognitiva, né? O Stephen Hayes, que é um autor que nós temos na psicologia, principalmente na terapia de aceitação e compromisso, ele fala disso. Você sai daquele pensamento, você sai daquele sentimento para começar a pensar sobre algo melhor. Pensar sobre o pensar é o que a gente chama de metacognição. Metacognição é basicamente você ser capaz de avaliar os próprios pensamentos e a partir daí você se desenvolve, você toma uma boa decisão. Um outro elemento que nós temos que faz com que as pessoas consigam agir melhor é que ao invés de eu explodir, eu super explicar ou me fechar a algo, eu simplesmente acalmo o meu corpo. Eu consigo perceber o meu organismo, então eu penso sobre o que estou pensando, eu percebo os meus pensamentos e eu percebo também o meu corpo. Isso a gente chama de interocepção, que é a capacidade de perceber as sensações corporais que você tem, as sensações fisiológicas mais especificamente, e a partir delas eu começo a reagir de uma forma melhor. Eu não estou reagindo àquele momento de uma maneira impulsiva, de uma maneira reativa. Eu não estou só reagindo, eu estou decidindo o que eu farei a partir dele. Isso a gente chama de janela de tolerância. Então eu paro, desenvolvo essa janela, desenvolvo essa tolerância, essa resistência à frustração, muitas vezes, e antes de que eu possa fazer qualquer coisa de maneira reativa, eu tenho um tempinho para, deixa eu pensar. Um exemplo bem simples que aconteceu agora antes de gravar o vídeo. Eu estava querendo comprar um produto na Amazon, esse produto ele custa 2.400 mais ou menos, 2.300, vamos botar assim. E aí eu, tava querendo comprar. E aí quando eu acordei umas 4 da manhã, eu vi que tinha um cupom de desconto, R$250. Falei, legal. Só que é uma compra cara. E é uma compra que eu não sei se realmente faz sentido e tal. Eu falei, não, vou esperar minha esposa acordar e a gente decide junto. Porque não é uma coisa que eu preciso, não é uma coisa urgente nem nada, era mais um hobby. E beleza, passou o tempo, o cupom caiu. Veio outro cupom, R$100, outro cupom, 150. Aí voltou um de 250, aí depois voltou de 100. E nesse meio tempo eu fui conversando com ela. E como a gente não tinha nada bem definido ainda, eu falei, não vou comprar nada. Então eu tô criando essa janela de
ter o cupom, ter o produto no carrinho e segurar. Então eu estou pensando sobre as coisas, estou sentindo o meu organismo, estou tolerando, né? Estou criando janelas de ação para isso. E aí agora, antes de comprar aqui, antes de chegar aqui para fazer o vídeo, eu comprei o produto, porque a gente sentou, fez todos os cálculos, avaliou e falou, beleza, faz sentido, dá para pegar o produto. É nesse sentido de a janela de tolerância é uma janelinha de tempo que você cria para poder ter um resultado melhor. A regulação, ela não é uma forma de repressão emocional, pelo contrário, ela é um ato de você poder devolver ao próprio sistema, nosso sistema nervoso, uma condição mínima de agir com sabedoria, de agir de maneira mais funcional, ou seja, uma maneira mais reflexiva, mais ponderada e coisas nesse sentido. Um outro elemento que nós temos nas pessoas que mais se regulam é que elas saem dos momentos abstratos, passado e futuro. Ela volta com muito mais facilidade ao momento presente. Então a maioria das pessoas que, por exemplo, sofrem com ansiedade, vive sempre nesses futuros imaginários, né? Nesses processos de predições. E o corpo ele vai se acalmando à medida que você foca no presente, no que realmente está acontecendo. Esse produto que eu comprei é um Lego. Ele já foi acusado, já foi notificado de que não haverá mais produção dele. Eu falei, opa, então agora eu posso comprar. Agora faz sentido eu adquirir ele porque ele ainda está barato, ao invés de ele encarecer cada vez mais. Então é um processo de parar, pensar, avaliar. E eu retorno ao momento presente, já que ele não vai mais existir. E até minha esposa falou, poxa, que você ia pegar o videogame e tal. Eu falei, mas o videogame ainda vai existir. O videogame está completando o seu primeiro ano de vida agora. Então ele ainda vai existir por mais tempo. O Lego talvez não. O Lego, o pessoal vai lá e compra um monte só para poder revender mais caro. Então são processos de olhar para este momento presente. Isso, para quem é ansioso ou tem ansiedade de modo geral, é uma habilidade fundamental, que é a prática da meditação. Mesma coisa quando as pessoas têm TDAH, praticar a meditação ajuda muito na aquisição e na manutenção do próprio foco. Então, a pessoa que tem essa capacidade de retornar ao momento presente e respirar um pouco mais, criar essa janela de tolerância também, ela consegue ter uma intervenção maior. Ela consegue ter uma resposta melhor. E aí nós entendemos que quando a nossa atenção nesse sentido, ela passa a ser um processo mais deliberado, ou seja, intencional, e a partir disso direcionado, o que acontece? As sensações do nosso organismo, as reações do ambiente físico, elas vão diminuindo de intensidade. Aí eu consigo ter um desenvolvimento maior. Quem fala muito isso pra gente, tem uns livros muito bons sobre meditação, é um autor chamado Jon Kabat-Zinn. Ele tem uns livros muito bons, todos baseados em evidência, basicamente, em técnicas científicas e tudo isso, que ele fala sobre meditação. Para nós, da psicologia, a gente usa muito a literatura dele, porque ele pesquisa pra caramba. Não é aquela meditação de, vou parar aqui e respirar. Não. São vários estilos de meditação que você tem, e o John, ele desenvolve isso com a gente. Ele cresce isso com a gente. Então, vale a pena ler os livros dele, ok? Um outro elemento que nós temos é me permitir sentir o desconforto sem entrar em pânico. Então a pessoa regulada, ela se permite ter o desconforto, ela se permite viver aquele momento ruim. Não é que ela vai em busca do momento ruim, não. Ela viveu e está vivendo. Então ela sente, ela respira, ela se reorganiza, porque ela entende que nem toda emoção difícil ou intensa significa de que algo está errado. Não é porque é algo intenso que ele está errado. Então, essas pessoas mais reguladas, elas deixam as emoções passarem, ao invés de ficar lutando contra. A maioria das pessoas desreguladas, elas são reativas. Elas sentem uma emoção que elas não conseguem lidar e elas querem se livrar logo. E é o que eu coloco até para os meus clientes. Quanto mais você se livra da sua emoção, menos tolerância ao seu desconforto você terá. Ou seja, a capacidade de sentir uma emoção difícil de processar vai se tornando cada vez mais difícil na próxima vez que ela acontece. E aí o que acontece nesse sentido? Quando a pessoa tem um desconforto, ela fica mais impulsiva. Mais impulsiva, decisões mais erradas. Decisões mais erradas, consequências piores na sua vida. Então, a gente precisa ter uma capacidade de lidar melhor com os nossos próprios desconfortos. Tem um livro que ele é muito bom nesse sentido, que ele se chama Agilidade Emocional. E ele fala sobre esse conceito, né, da tolerância ao desconforto. Ele expande para um contexto de trabalho, ele expande esse conceito para uma questão de relacionamento. Então ele fala, a autora dele, não vou lembrar o nome agora,
Ele fala sobre a questão da nossa rigidez emocional e a incapacidade de permitir sentir essas emoções no dia a dia. A gente precisa começar a resgatar isso. A gente tem um livro, acho que ele já está traduzido, que ele se chama A Crise do Conforto, que ele também fala disso, só que de uma forma mais holística, né, mais filosófica. E ele é um livro bacana de você ler, porque você vê o quanto as pessoas são imaturas emocionalmente. Elas não conseguem lidar com desconforto. Sobre o pretexto, por exemplo, associado ao trabalho, de que, mas ninguém quer aceitar ser explorado pelo chefe. Cara, ninguém está sendo explorado efetivamente. Você está conseguindo um emprego, talvez, o seu primeiro trabalho. Ele não vai te pagar uma fortuna. Ele vai pagar um valor pequeno. Eu estava conversando com um colega ontem, e hoje de manhã também, sobre a questão do meu Substack. Pô, eu tô com 7.300 assinaturas lá dentro. Tem um índice de 10% de abertura. Eu acho um índice pequeno, porque são 700 pessoas. Mas se você parar para avaliar 700 pessoas, que é um pouco menos do que eu tenho no meu Instagram, e no meu Instagram eu tenho uma taxa de abertura de menos de 1%, basicamente. Na verdade, não menos de 10%. Eu tenho uma taxa de abertura ali de talvez 2, 3% no Instagram. Cara, o meu Substack tá ótimo, tá muito bom. Só que eu preciso monetizá-lo. Então é um processo que venho desenvolvendo nesse sentido. E lidar com isso de, cara, tô crescendo, mas preciso fazer outras coisas, é um desconforto que eu preciso aprender a desenvolver também. Quando a gente olha para o ambiente de trabalho, que é essa situação que eu estava dando de exemplo, você percebe que as pessoas não querem passar pelos momentos de incerteza, elas não querem construir a própria carreira, elas não têm essa tolerância. E aí elas se tornam cada vez mais impulsivas em começa um trabalho, fica monótono, quer trocar. Começa um trabalho, não tem ali as coisas que ela deseja, tem um atrito ou outro e ela quer trocar. E aí essa pessoa não consegue se estabelecer no emprego efetivamente. E a gente esquece que a saúde mental ou saúde emocional, ela não é a ausência desses sentimentos difíceis, não é a ausência de sofrimento. A saúde emocional é justamente a capacidade de não ser destruído por eles, de não ser levado por eles. É a mesma coisa da saúde física. A saúde física não é a ausência de doenças, é a capacidade de eu poder fazer as coisas do meu dia a dia sem tanto desconforto. Eu consegui cagar sem ter medo de quebrar minha clavícula, sei lá, meu quadril, meu fêmur, qualquer coisa, porque eu tô velho. Eu consegui pegar minha criança no colo e brincar com ela, eu correr caso eu precise, e ela não ser atropelada no meio da rua, porque ela deu uma corrida, um pinote. Então a saúde, ela, mais do que a ausência de adoecimento, é a sua qualidade de vida, a qualidade de reação que você tem diante da própria vida. Um outro elemento, um outro padrão das pessoas mais reguladas é que elas não vivem tanto do julgamento alheio quanto do próprio julgamento. Elas se corrigem sem ficar se criticando, elas se corrigem sem ficar se martirizando. O crescimento ele vem sem a punição emocional, porque eu não preciso me punir. Aquela ideia do no pain, no gain, que muitas vezes se desenvolveu lá na academia e foi tomando conta das pessoas ao longo das suas próprias vidas, ela é péssima. Porque eu vou ter sofrimento, eu vou ter dor, mas eu não preciso ter a dor ou o sofrimento para poder ter o crescimento. Não é assim que funciona. A gente aprende essa cultura de alta performance, de que a autocrítica severa é um grande motivador. Não é. A compaixão é. A capacidade de você ser resiliente, de você olhar para a sua própria vida sem se atacar, é o que faz você crescer melhor. É o que faz você poder se desenvolver melhor. A pessoa que só se critica, que não é capaz de parar um pouquinho para ver as próprias graças alcançadas, ver as próprias conquistas obtidas, a pessoa que não consegue desenvolver isso, ela não cresce na vida. Ela não cresce. Você pode usar sim as suas emoções como motivador, não tem problema nenhum. Tenho raiva do mundo, odeio morar no Brasil. Usa como motivador, mas não fique se martirizando, não fique se colocando para baixo. Ok? Não faz sentido nenhum. Nós temos um livro que eu não sei se eu tenho ele aqui. Eu tenho um que é parecido, mas não é a mesma coisa. Que é esse livro aqui, O Poder da Empatia. Ele é mais sobre colocar-se no lugar do outro. A gente tá falando de compaixão. E tem um livro muito bom, que eu tô tentando lembrar o primeiro nome, Kristin Neff. Procura esse nome lá na Amazon. Eu
Eu não vou lembrar o nome do livro dela, é sobre compaixão, autocompaixão e alguma coisa nesse sentido. E ela fala muito sobre isso, porque ela ensina você a desenvolver a autocompaixão. Ela ensina você a desenvolver essa habilidade. Eu acho que, se eu não me engano, ela tem um workbook só disso. É um livro teórico e um livro mais de exercício. Quanto mais você consegue ser compassivo com você mesmo, mais você tende a se desenvolver. Porque se você ficar aquela avaliação, aquele julgamento de eu sou incompetente, eu não tenho condições de evoluir, não dou certo, e aí você vai só se punindo, você vai estressando o teu organismo. E esse estresse, esse aumento do cortisol, faz com que você não se desenvolva adequadamente, faz com que você fique travado cada vez mais, faz com que você não chegue onde você quer. Um outro ponto que a gente tem, e aí já mais difundido, é que as pessoas mais reguladas, ou melhor reguladas, elas descansam. São pessoas que conseguem de maneira saudável parar as atividades. Elas entendem que não foram feitas para ficar produzindo o tempo inteiro, para ficar em estado de alerta o tempo inteiro. Não faz sentido você falar, eu tenho que ser produtivo 100% do tempo. Não, vai descansar, vai fazer outra coisa. Vai dormir mais cedo, vai melhorar a tua alimentação, vai desenvolver seus hobbies. Hoje chegou uma encomenda minha, que eu fiquei muito feliz, porque eu postei a semana no Instagram que eu comprei vários livros, várias caixas de livros, e basicamente eu comprei de uma editora 12 livros. Essa editora me mandou um marca-página. É bobagem, mas marca-página é legal de você ter e tal, porque você vai lendo vários livros, é bom você ter. E aí hoje tem um tempo que eu comprei o mangá do Hajime no Ippo. Eu tinha comprado esse aqui pela Amazon, eu descobri que dá para comprar pela editora muito mais barato, e tudo de uma única vez, então agora eu vou receber sem ficar tendo que vasculhar a internet atrás do lançamento. E a editora, ela me fez isso aqui, um marca-página. Falei, cara, que legal. Por que eu tô dando esse exemplo do mangá? Porque você ter o seu hobby, você ter o seu momento de descanso, você ter o seu momento de fazer coisas mais leves, sem estar associando isso à culpa, aquela culpa, caramba, eu não posso parar, eu não posso... Cara, é isso que te empobrece, é isso que te emburrece, é isso que te faz não conseguir ter o desempenho que você quer. A própria neurociência, ela já nos mostrou isso com algumas pesquisas, que o desempenho que você está buscando, ele está associado a muito mais qualidade de sono, a uma consistência do seu trabalho e não variações de intensidade, que fazem com que você se desenvolva mais. Faz com que você chegue onde você quer. Tem um livro que eu acho que ele não está no Brasil. Ele se chama Rest, Why You Get More Done When You Work Less. Por que você consegue mais trabalhando menos? Uma coisa nesse sentido. É da... Qual que é o nome da autora? Cristina alguma coisa. Você coloca o Rest, você vai achar. Você vai entender lá na Amazon, você vai achar. Não sei se tem traduzido, não lembro de ter visto ele traduzido ainda. E ela fala pra gente sobre isso. Ela documentou várias pesquisas, ela fez as pesquisas mostrando que as pessoas que mais descansam, não é aquela pessoa preguiçosa, tá? Mas que descansa e tem blocos de hora efetivamente para o trabalho, elas têm muito mais qualidade de produção do que uma pessoa que não tem nada disso. Uma pessoa que está produzindo. Não. Ela entende que você precisa repousar para o teu cérebro poder se recuperar, e a partir do repouso você descansa. E aí você descansando, você consegue produzir mais daqui para frente. Então é uma coisa que a gente precisa avaliar. Porque se eu só trabalho sem nenhum tipo de recuperação emocional, eu vou entrar num burnout. Eu vou entrar num estado de esgotamento e adoecimento mental. Então as pessoas emocionalmente reguladas, elas não descansam sem culpa porque elas não se importam com as coisas. Não, elas descansam sem culpa porque elas entendem a importância do descanso. Elas entendem que aquele momento é um momento de se recuperar. A gente precisa lembrar que a saúde emocional, a saúde mental, ela não é sobre você ser perfeito. Ela não é sobre você conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Não. É ter uma relação diferente com você, com a sua própria vida. E esse é mais um ponto que a gente tem. É o último padrão de uma pessoa emocionalmente regulada. Não é aprender a nunca sentir o que você sente, mas é saber aprender a responder a si mesmo de uma forma mais
funcional. Responder à própria vida de uma maneira mais segura, mais calma, mais saudável. E você não faz isso se você não estiver bem descansado, tendo compaixão consigo mesmo, tendo empatia, tendo a capacidade de olhar os próprios erros e se corrigir sem se martirizar, sem a capacidade de poder olhar para as suas emoções difíceis e não reagir imediatamente a elas, criando janelas de tolerância, sabendo que você vai conseguir voltar para aquele momento presente com mais facilidade se você treinar isso, regulando suas emoções, sentimentos e sensações antes de agir, e não acreditar em tudo que você pensa ou sente. Pessoas bem reguladas, elas entendem todos esses processos. Pessoas bem reguladas, elas entendem que a vida não é só isso aqui que você está fazendo. É sobre o que você fará depois, o que você deixará para as pessoas. O Martin Seligman, que é um autor que eu gosto muito, ele foi o fundador do que a gente chama de psicologia positiva, que estudava sobre os benefícios, né, da qualidade de vida, da saúde e tudo mais nesse sentido. Ele estudava sobre os atributos e valores da humanidade. Ele nos mostra que o florescimento humano, que é essa questão de bem-estar, de modo geral, esse bem-estar genuíno, não está atrelado na ausência dos estados negativos, mas sim na nossa capacidade de processar esses estados de maneira mais tranquila, sem que tudo isso se torne crônico, sem que isso se paralise, sem que isso se transforme num caos cada vez mais. Tem uma outra autora também da psicologia positiva que eu gosto muito, que é a Barbara Fredrickson, que ela traz pra gente sobre essa questão das emoções positivas, né, das emoções de alta valência, como a gente fala, de você poder sentir-se bem com você mesmo. Quanto mais emoções positivas eu tenho, não necessariamente eu tenho mais qualidade de vida, mas quanto mais emoções positivas, mais eu construo o meu florescimento. Porque essas emoções positivas, sentindo elas mais vezes na vida, elas não são só um indicador de bem-estar. Elas vão além disso. Através dela, do que ela chama de uma teoria de ampliação, não vou lembrar o nome da teoria, do conceito especificamente, mas essa construção positiva que eu tenho, ela expande o meu repertório comportamental. Então, sentir bem não é só tipo, tô bem. É eu poder construir esses estados positivos. Eu poder desenvolvê-los na minha vida. Eu poder olhar o que está acontecendo e falar assim, cara, tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu vou conseguir passar por isso. Sabe aquela pessoa que geralmente é o cristão, mas que ela olha para a situação difícil, ela fala assim, em tudo dai graças, em tudo tem um aprendizado, em tudo tem ali de fato uma coisa positiva. E aí você pensa, mas isso é positividade tóxica, Rafael. Não necessariamente. Ela é tóxica quando você mente para você. Mas essa pessoa, quando ela é verdadeira consigo mesma, quando ela é verdadeira com a situação que ela está vivendo ali, ela entende que é ruim, mas que ela vai superar aquilo, que ela vai passar por aquilo ali, que ela vai se permitir fazer a mais, essa pessoa, ela desenvolve bem. Essa pessoa consegue crescer muito mais do que as outras. Então ela olha para situações difíceis, ela entende que é difícil, mas ela não se deixa levar por essa dificuldade. E esses padrões que eu comentei aqui com vocês, estão todos organizados lá no Substack, no texto, eles permitem você ter uma qualidade de vida muito maior. Porque ninguém nasceu com tudo isso. A gente desenvolve esses padrões. Seja pelo nosso ambiente social, seja por questões individuais, seja pelo motivo que for, você desenvolve esses padrões. E isso não é buscar a perfeição emocional, buscar uma transcendência. Não, gente. Isso é a vida humana. É eu ser capaz de aprender com as coisas que estou vivendo e buscar uma vida melhor todos os dias. Buscar hábitos melhores todos os dias. Hábitos que de fato me desenvolvam. Que me permitam chegar onde eu quero. Então, se você quer aprender mais sobre isso, mais sobre hábitos, aqui na descrição tem o link do meu Substack, onde a gente posta quase todo dia postagens sobre saúde mental, todas sempre baseadas em evidências e neurociência de modo geral, com referências e tudo mais. E junto desses outros links tem produtos que eu tenho.
Então tem formação de hábito, relacionamento, você tem questão de produtividade, você tem questão de aprendizado. Então, caso você queira entender um pouco mais, entra num deles e acessa. Beleza? Mas lembre-se disso. Saúde mental não é ausência de adoecimento, é a capacidade de lidar com os próprios adoecimentos no dia a dia.